Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Petrobras no terceiro trimestre de 2021. Petrobras, a empresa está em muita evidência, além do que ela já tem, né? É uma empresa que tem muita, né? O mercado cobre muito ela, assim, atrai muita atenção no mercado por tudo que ela representa, pelo tamanho que ela tem, pela representatividade do mercado, né? Antigamente, Petrobras e Vale, elas eram praticamente sozinhas no mercado brasileiro acionário, né? Hoje a gente amadureceu, tem outras opções, mas enfim, a Petrobras continua sendo o que é, mas hoje ela está em voga, em evidência, devido aos acontecimentos recentes, a alta no preço do petróleo, a alta no preço dos combustíveis, acusação de quem que está jogando preço para cima, quem que não está, quem que deveria baixar, enfim. Vamos tentar ficar um pouco à parte dessa discussão e focar no ativo, já que o nosso objetivo aqui é analisar a empresa, né, para investimento e ver, mas vai dar para entender um pouco de tudo que está acontecendo, tá certo? Então, essa aqui é a apresentação da Petrobras, bem feitinha, né? Eles têm melhorado nos últimos anos também a apresentação, molhado, eles têm sempre começando com essa parte ESG recentemente, deixa eu só testar, a canetinha tá funcionando. Então, por mais que pareça estranho, né, uma empresa de petróleo que produz petróleo tá falando de ESG, mas, né, é o que e mesmo que eles produzam petróleo, que é algo extremamente poluente, vamos dizer assim, mas a própria operação da Petrobras também produz, né, emissões e tal. Então, todo mundo tem que se esforçar para reduzir, inclusive quem extrai petróleo do fundo do mar. Tô meio lento hoje para passar os slides, né? Mas enfim, não vai nos atrapalhar. Então, falando de SG ainda, de acidentes e emissões e métricas, não que não seja importante, tá? Eu sempre falo isso. Esse assunto é bem importante, tal, é o futuro, as empresas vão ter que seguir. É que eu não tenho muito o que comentar sobre isso, por isso que eu passo mais rápido pra gente focar nos resultados. Isso aqui é interessante, tá? Reinjeção de CO2 em poços, ou seja, é meio curto para explicar aqui, mas para você melhorar a recuperação de petróleo nos poços, é muito comum você reinjetar ou água ou gás, né, para aumentar a pressão lá dentro e facilitar a sua recuperação. Então, o que eles estão fazendo agora é, primeiro você separa o CO2, né, do que você estiver produzindo lá, de gás e tal, e depois reinjeta o CO2 no poço. Então, dessa forma, você deixa de emitir esse CO2 na atmosfera, né, prende, né, dentro de volta num poço, e, enfim, né, é algo que ajuda a empresa, ajuda a produtividade do campo. Então, esse tipo de iniciativa é bem um exemplo, né, do quão interessante é o ESG para o futuro, né? Não apenas algo, né, enfim, só pensando, é algo que vem para ajudar os resultados também. Né? As empresas se tornarem mais verdes, menos poluentes, também vai contribuir para elas terem melhores resultados para o futuro. Mas fim, governança, isso aqui é importante, né? Lá no começo da década, a gente sempre volta nesse assunto, né? Todo mundo sabe tudo que aconteceu com a Petrobras, um monte de confusão, corrupção, não sei o que lá. Então a empresa sofreu vários processos no Brasil, no exterior, Lava Jato, tal, enfim. Mas meio que, né, fecharam um acordo agora lá na SEC, então vão pagar uma multa, não vai ser pequena, né? Um valor razoável para encerrar lá as investigações. E a Petrobras botando uma pedra em cima do que aconteceu e virando a página. Na verdade, ela já vem virando já há mais tempo, mas enfim, essa conclusão desse acordo, mais um ponto nesse sentido. Vamos lá, finalmente, para os números, resultados, que é para o que a gente está aqui hoje, destaques financeiros. Bom, todo mundo sabe, né, acompanhando seja acompanhando a empresa, seja na hora que você vai abastecer o combustível aí no posto, e o petróleo está com preço, né, bem acima do que esteve em época recente, tá? Então, hoje, a Petrobras, falando, já antecipando simplesmente, ela está dando um resultado que ela nunca teve, de tão positivo que está sendo o resultado dela, tá? Eles começam falando de dívida, o principal destaque aqui do resultado deles é dívida. Isso porque lá atrás, 2014, 15, no final daquele processo, envolveu corrupção, mau gasto de dinheiro, má administração e também controle do preço dos combustíveis, não se esqueçam disso. Eu falo disso em outros vídeos aí do canal, não vou ficar repetindo aqui, mas durante 4, 5 anos, no início da década, Petrobras chegou a queimar até uns 20 bilhões de reais ano com prejuízo no abastecimento porque estava segurando o preço de combustível, tá? Então nessa parte ninguém lembra, né? Todo mundo quer controlar, mas não lembra o impacto que teve
junto com um monte de outras coisas. Mas enfim, então o primeiro destaque deles aqui é para a dívida, que vem sendo reduzida já faz tempo. Hoje está na casa de 60 bilhões de dólares. Ainda assusta, né? Porque isso aqui é mais de 300 bi de reais. Né? Se a gente falar em reais. Agora, ela é uma empresa e o resultado que ela está entregando, né, é uma dívida compatível com o tamanho dela. Porque, olha só, logo aqui, né? Ela está gerando na casa de 10 bilhões de dólares de caixa livre por trimestre. Isso aqui é um trimestre, tá? Não é ano. Ou seja, né, a gente analisando que, enfim, né, tem vários problemas, não quer dizer que ela vai ter esse resultado em 4 trimestres redondinhos fechados, mas é alguma coisa aí já perto de, assim, acima de 200 bilhões de reais de geração de caixa ano. É muito, muito dinheiro. Então, a Petrobras, com o atual preço do petróleo e câmbio, tá? É um mix dessas duas coisas. Ela ganha um dinheiro que ela nunca ganhou na vida. A Petrobras nunca ganhou tanto dinheiro assim. Depois a gente pode até olhar, vamos olhar já, né, o resuminho da empresa aqui no Fundamentei. Hoje ela está valendo uns 350 bi de reais. Tem aquela dívida lá que a gente viu, pouco menos de 300 bi de reais, porque ela tem dinheiro em caixa, né? Ela tem alguma coisa em caixa ainda, que está por trimestre. Deixa eu botar o anual. Né? Então, assim, juntando os dois, dá uns 600 bi de EV, né, de Enterprise Value. Mas o que a Petrobras está gerando de caixa, para a gente não entrar em lucro líquido, que tem não recorrentes no período e tal, né? O caixa já bem limpo, tem entrada de desinvestimentos, mas enfim. Ela tá gerando um caixa que ela nunca gerou, olha só. A Petrobras lá atrás, quando ela era uma empresa ainda crescendo e tal, lucrativa, né, gerava 10, 20 bi, né, mesmo de EBITDA, 15, 30 bi, chegou a ter aí anos de 50, 60, nos tempos áureos da alta de commodities lá né, da década anterior, dos anos 2000, e hoje está com EBITDA acima de 200 bilhões de reais. Então, assim, nesse preço de petróleo, aqui tem um gráfico que eu sempre mostro, da evolução do preço do petróleo. Né? Hoje a gente está aqui a 83 dólares o barril Brent, que é a cotação mais usada de barril aqui no Brasil. A Petrobras dá muito, muito, muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. E por mais que ela tenha uma dívida de 300, pouco menos de 300 bi, né? Mas, enfim, ela gera mais de 200 todo ano de caixa. Que é a evolução do preço do petróleo num período relativamente curto, né? Aqui eu peguei um pré-crise, né? Pré-pandemia, começa 2020, veio a pandemia, né? Desabou o petróleo, todo mundo acompanhou isso, né? Baixou de 20 dólares o barril do Brent e o West Texas baixou de 15, né? Baixou mais ainda, petróleo americano. E desde então tem havido uma recuperação, assim, muito expressiva e rápida, tá? Recuperou muito rápido. E hoje, assim, o trimestre anterior, esse resultado é terceiro tri, vai até setembro, certo? Então, ele foi até aqui, ó, mais ou menos. Então, esse último trimestre ainda vai ser mais forte do que o atual, tá? Do que esses números que a gente tá falando. Porque desde então o petróleo ainda subiu mais um pouco, chegou a bater 87, 86, né? Voltou um pouquinho para 83, mas ainda tá muito alto. Bom, eu também não vou falar sobre as raízes do preço de petróleo aqui, mas quem acompanha o canal sabe que no longuíssimo prazo o petróleo tende a ficar algo entre 50 e 70 dólares o barril, tá? É o preço, assim, com a demanda que a gente tem hoje, com os campos produtores que a gente tem hoje, mais ou menos de equilíbrio, alguma coisa nessa faixa aqui, 50, 70, tá? Você vê que já tivemos períodos de preços muito altos, né, no início da década, que inclusive levou lá a toda a estruturação do shale gas lá nos Estados Unidos, depois uma depressão importante, o mercado voltou, depois culminou aqui na pandemia e agora está voltando. Então, é o que a gente chama de ciclo, né? Ele vem e volta. Não, hoje a Petrobras está ganhando muito, muito dinheiro. Claro que no longo prazo, talvez a rentabilidade seja um pouco abaixo, mas não vai ser tanto mais, porque o preço de equilíbrio é aqui, é o que a gente está falando. Não é igual o minério de ferro que eu mostrei para vocês, está muito, muito, muito acima da média, né? Os 200 dólares de minério, que agora até já voltou para uns 100. É que o petróleo hoje é caro, mas não é assim um absurdo. O que está fazendo muita diferença, tá? É o petróleo em reais, tá? O petróleo em reais, esse sim, esse nunca teve tão alto. Opa, não é multiplicado, é dividido. O petróleo em reais, pessoal, esse nunca teve tão alto. Porque lembra daquele, né, do petróleo aqui no começo da década, que estava lá em cima, só que o câmbio aqui era 2, 3, né, dólares por real.
ou melhor, né, real em 2, 3 reais por dólar. Então, hoje, com o câmbio a 5, o petróleo nunca teve tão caro para brasileiros. E esse impacto do câmbio ele fica mais expressivo ainda, né? Olhando essa recuperação. É por isso que a gente está vendo toda essa confusão, né, sobre preço de combustível e tudo mais. Na verdade, aqui petróleo está caríssimo, em reais especialmente, nunca teve tão caro. Enfim, voltando para a Petrobras. Então, nesses números, pessoal, Petrobras é uma máquina de fazer dinheiro. Né? Não tenho como definir de outra forma. Né? Vocês sabem que eu gosto de usar adjetivos aí um pouco exagerados, mas é isso. A Petrobras gera muito, muito dinheiro. Né? Na casa de 50 bilhões de dólares líquido de investimento. Cara, é muito dinheiro isso aqui, tá? Então hoje, né, ela nunca teve tão bem, nunca teve gerando tanto dinheiro, reduziu bastante a dívida, né? Esse EBITDA ajustado é ridículo, na casa de 60 bi de dólares por trimestre, tá, pessoal? Isso é um trimestre, tá? No ano, tá acima de 200 bi que a gente viu. Tá? O lucro teve uns impactos de resultado financeiro, apreciação do dólar, nada demais. Mas, enfim, esse é o ponto-chave. O que a gente tem conversado sobre Petrobras faz tempo já, que o pessoal não gosta, vem comentar e reclama. Petrobras ela tem uma estratégia muito simples hoje, que é desinvestir um monte de tranqueira que ela tem, tá? Acho que tem uns slides melhor para falar sobre isso, esses são os destaques, mas ela segue na estratégia dela de desinvestimento, levantando dinheiro para investir no pré-sal, que é o que tem puxado essa produção, especialmente lucrativa dela. Então vamos ver esses pontos aí em mais detalhes, tá? Bom, o que eu acabei de falar, né? O preço do petróleo. Esse foi o petróleo médio do terceiro tri, 73. A gente viu que já está em 83, mais ou menos. E, né, já foi um mês do quarto tri. Então, a não ser que caia muito forte, o quarto tri vai ser melhor ainda, vai ser mais forte ainda que esse terceiro trimestre que a gente está vendo aí, que foram recordes atrás de recordes, tá? O câmbio aqui já voltou a subir também, né? Já tá o quê? Uns 5,50 mais ou menos, né? Com as tensões aí macroeconômicas. Então, ao que tudo indica, o quarto tri dela vai ser melhor ainda. O terceiro veio algo super recorde, o quarto vai vir melhor ainda. Bom, voltando a falar dela, o principal, a gente viu o destaque que ela deu para o endividamento. Então, não só isso aqui, tá em dólares. A Petrobras chegou lá em 2015 a ter uma dívida bruta de mais ou menos 500 bilhões de reais, tá? Bilhões de reais. Ou seja, era muito dinheiro, né? O que culminou de toda essa confusão que a gente falou lá, de corrupção, de investimento ruim, de prejuízo na venda de combustíveis, né? Levou a ter uma dívida de 500 bi, uma situação bem delicada, combinou com aquele período que o petróleo estava num preço mais baixo, ó. Aqui, 15, opa, vocês não estão vendo aqui, né? 15, 16. Então, foi muito ruim para a Petrobras aquele período lá. A notícia boa é que ficou para trás, né? Hoje, claramente, a empresa já reduziu bastante o endividamento. E mais, né? O resultado dela operacional está mais forte, ou seja, ela tem capacidade de lidar com essa dívida com uma tranquilidade relativamente boa, né? A dívida líquida EBITDA é 1,17. Tá melhor que muita empresa, tranquilo. Claro, o EBITDA, né? O denominador da conta, ele tá bem alto. Né? Pode ser que no futuro o preço do petróleo acomode no valor mais baixo, ela não tenha tanto EBITDA assim. Mas de qualquer jeito já está muito tranquilo. A dívida deixou de ser uma preocupação para a Petrobras já faz um tempinho já, tá? Não é de agora. Bom, isso aí a gente acabou de falar, né? Isso aqui está em dólares. O release de resultados eles divulgam tanto em reais quanto em dólares. Mas aqui nos vídeos geralmente eu trago a apresentação. Preferiram por colocar em dólares, né? Mostra aí uma visão dolarizada. E olha como mesmo assim, né? Os resultados estão muito bons, 12 bilhões de dólares, né? Combinando com o câmbio. E isso que o Brent ainda estava num patamar abaixo do que está hoje, né? Ou seja, né? Ainda tem ganho mais pela frente. Né? O momento dela é especialmente muito forte. De onde que vem o lucro da Petrobras? Agora aqui a gente começa a falar de umas verdades aí, talvez meio inconvenientes. A maior parte do lucro dela vem daqui, ó, exploração e produção, tá? Que é isso? Ela tá mostrando um resultado dividido entre exploração e produção, refino, transporte, comercialização, gás e energia. Então você, como cidadão comum e tal, talvez conheça mais a Petrobras por causa da gasolina do teu carro e tal. Mas o principal resultado dela é de extração de petróleo, tá? De venda de petróleo bruto.
Tá? É daqui que ela ganha o dinheiro mesmo. No refino, ela ganha dinheiro também, mas é bem menos, né? E umas, não sei quantas vezes menos, 5 vezes menos. Né? Claro que aqui entra, tipo assim, a Petrobras ela é mais ou menos verticalizada, né? Por que mais ou menos? Porque ela produz petróleo, tá? Depois ela refina e vende para você. Só que não é essa reta bonitinha, né? Ela precisa importar petróleo para colocar. Ela primeiro, do petróleo produzido, ela tanto importa uma parte quanto exporta, ou seja, ela precisa importar uns tipos específicos de óleo, né, para botar nas refinarias que é o óleo que as refinarias foram projetadas para. Ela também exporta um volume considerável de óleo bruto, tá? Sem refino. Né? No refino, também, ela não refina todo o nosso combustível, né? A gente já vê depois lá, o share dela é uns 80%, mas ainda tem uma parte importante de derivados que a gente precisa por fora da Petrobras. E ela também exporta, dá para fazer a mesma coisa. Ela também exporta derivados. Tá? Então, é vertical a atuação da Petrobras, mas não é 100% vertical, do tipo, ó, eu tiro todo o petróleo que eu preciso dos campos, eu refino ele inteiro e eu vendo tudo na bomba para a gente comprar. Não. E no meio do caminho tem importação de petróleo diferente, tem exportação de óleo bruto, tem importação de derivado, tem exportação de derivado. É um mercado bem mais complexo que isso. Tem outros atores, né? Nessa última década aumentou bastante produção independente, produção de empresas multinacionais, no mesma coisa, refino, distribuição também, tá? Então não é como muita gente enxerga uma forma simplificada, né? Que a Petrobras seria algo integrado, né, e único, mas tem muitos outros atores. Então nessa conta aqui de 10 bi de retorno, entra, claro, o petróleo que ela produziu e que foi refinado, tá? É que ela divide por segmento de negócio. Mas aqui dá pra gente ver a margem de contribuição, tá? A margem de contribuição tá aqui na exploração e produção, não no refino, transporte, distribuição, comercialização. Aqui são um negócio de margens mais apertadas, de menor valor agregado. Agora, explorar, ir lá no fundo do mar, a não sei quantos mil metros lá, extrair óleo do pré-sal, isso aqui dá muito dinheiro hoje em dia. Né? As empresas que têm expertise e têm grande volume, com esse preço de petróleo, estão ganhando muito, muito dinheiro. Então, o principal resultado da Petrobras vem daqui, tá? Não é que né, ela ganhe dinheiro explorando na venda de combustíveis, ela vende num valor de mercado, tá? A verdade é que o custo do petróleo mesmo está muito caro. Além de ter a parte de gás e energia também, que ainda está começando no Brasil. Tomara que no futuro, né, seja mais representativo. Sim, aqui a gente vê uma visão da geração de caixa. Nossa, é fantástico olhar isso aqui. Né? Porque um EBITDA aí de 100 bilhões de dólares, mais ou menos, está tudo em dólar. Dá um FCO equivalente, né? 10 bi de reais de FCO. O que ela fez com esse dinheiro? O investimento foi só 1,5 bi. Tá? Então até tem espaço para ela investir mais dinheiro. O resto, ainda entrou dinheiro dos desinvestimentos, que eu já vou falar mais, ou seja, da venda de ativos que ela tem. Ela ganhou um dinheiro excepcional de Búzios, que a gente vai falar. Então entrou no caixa da Petrobras esse trimestre mesmo, quase 15 bilhões de dólares, né? Daria aí uns 80 bilhões de reais, muito dinheiro, com os quais ela principalmente pagou dinheiro, tá? Ela pagou dívida. Então esse foi o principal emprego de capital da empresa nesse trimestre. Reduzir endividamento, a gente viu que é o destaque deles, pagando juro, leasing, outros, e no final ainda vai pagar um caminhão de dividendo, né? Na verdade, isso aqui já foi, né? Foram os dividendos já pagos, ela vai pagar mais dividendo esse ano ainda, que de fato está gerando muito dinheiro. Né? Nessas circunstâncias, a empresa gera muita grana, tá dando para pagar a dívida, investir e ainda distribuir dividendo. Tá? A dívida dela, como eu já falei, não é um problema mais. A gente está vendo o upgrade da nota de crédito. O que eles têm em caixa hoje paga aí alguns anos de dívida. A geração de caixa, especialmente, está muito forte. Ou seja, né, essa dívida toda ainda conta com os arrendamentos do IFRS 16. Quem acompanha o canal sabe da discussão sobre isso. Né? Eu não considero isso aqui nos meus cálculos de dívida. Para mim, isso é despesa operacional. Mas, enfim, a nova regra contábil. Mas enfim, então a dívida mesmo da Petrobras é menor que essa. A Petrobras também tem muitos lançamentos na forma desses arrendamentos, porque muitos das plataformas de produção dos navios FPSO são arrendados. Tá? Ela tem alguns próprios, mas muitos são arrendados e aí entra um valor considerável dentro desses arrendamentos. Tá? Desinvestimentos, essa palavra que dói na carne de muita gente aí, né?
Por quê? É que eu tinha comentado. Qual é a estratégia da Petrobras já de alguns anos, que ela tem feito muito bem e vai continuar fazendo por um tempo ainda? É vender tudo que não for core, tá? Vender ativos não core. Core é uma palavra que a gente usa em inglês para definir o teu foco, né? Teus ativos principais. Então é vender ativos não core. É o termo. Então, a Petrobras tem vendido tudo que não é fundamental para ela, para levantar dinheiro. Lá atrás, esse dinheiro era usado mais para amortizar a dívida. Hoje que a dívida está controlada, ela pode direcionar esses ativos, esse dinheiro, mais para o investimento nos novos campos. Tá? Então, o que é non-core para a Petrobras? É basicamente tudo que não é pré-sal. Tá? Então, a Petrobras está no movimento de vender, né, um monte de tipo de ativo. Lá atrás, enquanto ela ainda tinha uma presença estatal mais forte, a Petrobras cresceu para muitas áreas distintas, ou seja, né, ela, além de produzir petróleo, refinar e distribuir, que seria o feijão com arroz, ela tinha coisa de fertilizante, tinha gasoduto, tinha participação em empresas aqui na América do Sul, na África. Então, a Petrobras era um gigante, assim, né, meio grande, ineficiente, cheio de divisões, umas eram até boas, né? Os gasodutos lá da TAG, que a Engie acabou comprando, era um ativo bom, não era ruim, né? Mas, enfim, era muito grande, era muita coisa, era uma complexidade muito grande. E depois que veio o pré-sal, ela passou a falar: olha, meu amigo, no pré-sal eu tô ganhando muita grana. O pré-sal foi transformador, a gente já vê o porquê, né? O pré-sal mudou a realidade da Petrobras. Ela só é hoje essa empresa que está gerando 200 bilhões de reais por ano porque ela tem ativos do pré-sal, tá? Então o que ela decidiu? Olha, eu vou vender tudo isso aqui e vou enfiar tudo no pré-sal. É uma decisão simples de entender, né? Vende tudo que não é tão lucrativo e para investir, focar no seu ativo mais lucrativo. Ela tem feito, no início ela precisava pagar dívida, né? Ela chegou a estar muito endividada, já está numa situação ok. Agora ela pode focar nos investimentos do pré-sal aí e ter resultados melhores ainda nos próximos anos. Então, cada quadradinho desse aqui, cada caixinha é um ativo que ou ela já vendeu, esses aqui os fechados, ou ela está pensando em vender. Ou seja, a gente vê muita coisa, desde campo de produção, petróleo, campo terrestre, campo na água, refinaria, né, transportadora, BR distribuidora, a TAG estava aqui, né, que foi em 2020. Um monte de coisa, está vendendo tudo. E a gente conhece vários desses ativos de outras empresas que nós acompanhamos, né? Frade, que a PetroRio comprou, agora a Albacora, né? Que tudo indica que a PetroRio vai levar. Quem sabe a Albacora Leste seria legal também. Campos terrestres, esses da Bacia do Paraná, a Enalta comprou. Outros campos terrestres aí, a 3R comprou um recente agora, qual que era? Eu não lembro agora. Enfim. Ou seja, um monte de coisa comprada. BR Distribuidora fez IPO, a TAG, a Engie levou, as refinarias estão tentando vender, participação em geração de energia térmica, né? Muita coisa diferente. Ó, indústria química, petroquímica, Catuá, quem sabe, né? PetroRio vai entrar também. Ou seja, tá. Né, ficou bem claro essa estratégia aqui. Ela está vendendo tudo, vende tudo, levanta o dinheiro, paga a dívida e foca no pré-sal, porque o pré-sal ele é muito produtivo. O pré-sal vale mais tudo isso aqui junto, tá? A gente já vai ver mais os porquês. Então aqui fala de outros fechamentos, outras vendas, assinaturas, tal, Gaspetra, Papaterra, né, que a 3R comprou, não lembro agora de cabeça. A gente viu ativos que a 3R comprou, que a PetroRio comprou, que a Enalta comprou, que a Engie comprou, a BR Distribuidora, Bru Capital, né, Frade, que foi para a PetroRio. Então, tá vendendo aí, tá em liquidação. Aqui rapidamente a gente vê o lucro líquido nesse meio termo. O lucro líquido não é a melhor métrica para olhar o resultado da Petrobras, por conta principalmente disso aqui, né? O resultado financeiro que vai variar conforme o câmbio, tá? Então é melhor olhar aquelas métricas lá, pode ser EBITDA, pode ser FCO, FCL, né? São as melhores formas. O resultado aqui caiu um pouquinho e depreciou o real, né? Resultado financeiro negativo pela marcação a mercado da dívida, tá? Então, eles estão prevendo aí uma quantidade enorme de dividendos para esse ano, para a Petrobras, aí, 4 e pouco por ação, daria um yield aí entre 15 e 20, por
porque ela está gerando caixa sem fim. Então, eu sempre falo aqui, né? Muita gente tem a cabeça focada nos dividendos. Não foca nos dividendos, foca nos resultados. Se a empresa dá resultado, chega uma hora e não tem o que fazer com o dinheiro lá. Vai vir dividendo, vai vir recompra, vai vir investimento, vai vir retorno para o acionista. O dividendo é só uma forma da empresa te retornar. Então, sempre tem que prestar atenção e se a empresa está ganhando dinheiro. Quando ela está igual a Petrobras está, no momento iluminado de muito, muito dinheiro, cara, o dividendo aparece, né? É natural. Então, o dividendo é sempre consequência, tá? Nunca é causa, nunca deve ser o foco dos seus estudos. Bom, vamos lá. Exploração e produção, aqui a gente vai ver um pouco sobre a questão do pré-sal, tá? Hoje o pré-sal é 70% da produção da empresa, tem gente que não tem essa noção. Então o pré-sal meio que salvou a Petrobras, porque, claro, né, se não tivesse pré-sal, ela teria investido nos outros campos, né, que não são de pré-sal, mas, enfim, a produção que ela tinha antes, hoje é só 30%, 70% vem do pré-sal. Então ele foi crescendo, né, em participação na Petrobras, e hoje, né, é o que move a empresa claramente, tá? O crescimento de produção dela vem em 1%, 3% do pré-sal, porque como o pré-sal assim como o pré-sal aumenta a produção, os campos maduros eles vão declinando, né? Porque ela não tem investindo tanto, né? Eles têm uma curva de produção. O momento mais produtivo é logo no início, então você monta o sistema de produção do campo, jorra petróleo localmente, depois aquilo vai reduzindo gradualmente, tá? Então é por isso que não aumenta tanto a produção dela ao longo do tempo, mas nós estamos substituindo essa produção em campos maduros de pós-sal e terrestre, água rasa, enfim, para campos de pré-sal, tá? E o que tem de especial? Tô esperando o slide chegar, ele não chega nunca, né? Então o pré-sal tá batendo recorde de produção, enfim, né? Óbvio, pelo que a gente tá vendo lá, é o que a empresa tá investindo no momento, tá? E dá pra gente ver já uma noção da produtividade do ativo. Então por que o pré-sal é importante? Chegamos nesse ponto aí. Primeiro, ele é muito produtivo, muito. Então, o que produz num poço do pré-sal, às vezes é maior do que num campo inteiro de petróleo convencional. A gente já vai ver lá quanto está produzindo esse campo de sépia aí, desse navio aqui, ó, de Papa-Terra, de sépia, Carioca, ou FPSO. Primeiro campo dele já produz mais que a PetroRio inteira, tá? Um poço, desculpa, primeiro campo não, primeiro poço desse navio já produz mais que a PetroRio inteira. Então, assim, é uma produtividade muito grande. Nesse gráfico fica claro, o número de campos produtores da empresa despencou. Mas por quê? Porque no pré-sal você não precisa ter um monte de poço de campo, né? Os campos são muito, muito produtivos. A quantidade, ó, que é o azulzinho, né, aumenta loucamente com menos, né, menos infraestrutura. É claro, montar um navio daqueles lá que acabei de mostrar no pré-sal é caro. Né? No pré-sal tem uma profundidade grande, tem uma complexidade técnica, né? Muitos dos campos estão bem longe da costa, só que você monta uma mega unidade daquela e produz muito, então você consegue diluir bastante o custo fixo, né? Olha só o número de campos produtores, você tem uma grande... Os campos de terra, né, eles são vários, são pulverizados, assim, um monte de unidades pequenas, tá? E águas rasas sei lá, 80% dos campos, só que a produção vem 80% do pré-sal. Porque os poços lá são muito, muito, muito produtivos. E esse é o slide que eu estava esperando chegar para mostrar o porquê que para a Petrobras vale a pena vender tudo e enfiar dinheiro no pré-sal. Porque chama-se custo de extração. Então eu já falei em várias oportunidades aqui nesse canal que empresas de commodities que produzem produtos, por exemplo, igual petróleo, igual minério de ferro, igual commodity agrícola, o preço ele é o mesmo em qualquer lugar do mundo. A diferenciação dos produtos é muito baixa. Então, o que vai determinar o sucesso dessas empresas é custo de extração. A Vale é tão especial porque ela tem a melhor mina de minério de ferro do mundo lá em Carajás. Você tem um ativo de altíssima qualidade, a céu aberto, basicamente, não precisa, né, ter muito esforço para minerar, num custo de extração muito baixo. E o pré-sal, ele tem um custo de extração ridículo, tá? Ele é muito abaixo. Isso aqui é custo de extração, é um custo meio fajuto deles, mas comparando com de águas profundas e terra e águas rasas, né, é muito, muito mais baixo. Muito mais baixo mesmo, 4, 5 vezes mais baixo. Então é isso aqui que está mudando a realidade da empresa, tá? Você está direcionando seus investimentos
para um ativo que, além de produzir muito mais, ele é muito, muito, muito produtivo, ele custa muito menos, tá? Porque você dilui, né? Os poços são tão produtivos, você paga caro no naviozão daquele. Só que ele vai produzir o que trocentos poços pequenos, né, de terra, enfim, produziriam, tá? Então, essa é a principal explicação. Esse valor aqui, tá, pessoal? Eles divulgam ele meio ó, sem afretamento, que não faz sentido, sem participação governamental, os royalties, tá? O custo é um pouco maior. Aqui a gente tem uma noção do custo real da Petrobras, né? Já é bem mais alto. Então, com a participação governamental, né, dá uns 18 dólares por barril, mais ou menos, tá? E tem mais depreciação e tal. Então, assim, muita gente pergunta isso também. Se o pré-sal custa só 2 para extrair, né? Nossa, 18 ficou feio. Se o pré-sal custa só 2 para extrair, pô, você gosta lá da PetroRio e tal, que o custo de extração é 12. É que esse 2 não é o custo de extração real da empresa, tá? Eu tava apagando aqui, foi mal. Voltar. Agora sim, 18. O custo de extração real dela é mais isso aqui, tá? E sem contar que a parte administrativa da Petrobras ela é muito maior. A PetroRio é uma empresa muito mais enxuta. Mas ainda assim, né? Quanto mais ela. O dia que o Petrosal for 80%. O Petrosal, confundindo tudo. Que o pré-sal for 80%, 90% da produção da Petrobras, né? Esse valor aqui vai baixar. E aí a Petrobras será mais competitiva ainda, tá? Quanto mais baixo for esse valor. Aqui hoje, na média, estamos 18. O do pré-sal deve ser bem, bem mais baixo que isso. Tá claro agora por que tem que vender aqueles ativos todos, né? Porque além deles representarem, né, dinheiro imobilizado lá, eles custam muito mais caro, é muito melhor você vender, pegar o dinheiro e aplicar no negócio que é mais eficiente, né, que é mais lucrativo. É uma alocação boa de capital. Então, avançando aqui, então, esse trimestre vocês viram lá, entrou uma grana lá no campo de Búzios, porque a Petrobras tem 90% de participação dele, e o resto é das empresas chinesas lá, China National, sei lá o quê. E agora, né, eles tiveram um chamamento lá, precisaram portar lá 2 bilhãozinho de dólar para continuar no campo de Búzios, que enfim, as empresas não são bestas. São dos campos mais produtores, assim, tem outros vídeos lá falando sobre ele. Então entrou 2 bi de reais, Petrobras tem 90%. 90% de participação em Búzios. O destaque desse trimestre no exploração é esse campo de sépia, né, um campo meio novo, era um dos campos de Tupi, né, acho que era Nordeste de Tupi, era uma coisa assim. E foi lá esse navio novo lá, FPSO Carioca, que aqui tá o que eu tava falando, né? O primeiro poço produtor produz quase 50 mil barris de petróleo por dia. Isso aqui é mais que a PetroRio inteira, é mais que a PetroRio e a Nauta juntas hoje estão produzindo. Pra vocês terem uma ideia, é um poço, tá? É por isso que o pré-sal é tão fantástico, assim, a produtividade dele é muito alta. Essa unidade vai produzir 180 mil barris, né? A capacidade. Com certeza vai rodar, né? Uma capacidade altíssima de produção. Então, assim, né? A Petrobras vai nos grandes projetos. Então, um navio só, né? Um FPSO só vai aumentar 200 mil barris de petróleo aí no futuro, né? Vai fazer um ramp-up. E em 2022 já, né? Já vai chegar no máximo. E lembra do quanto ela produzia? Ela produz uns 2, né, bi de barris. Então, é 10%. Né? Um investimento desse é 10% de crescimento. Né? Por isso que faz todo sentido do mundo ela investir, tá? E tem alguma coisa técnica, né? Uma nova forma aí de contratação de sistemas submarinos para melhorar a eficiência, rentabilidade, projeto aí para um FPSO todo elétrico, que é legal do ponto de vista de emissão, bem bacana também. Em relação à comercialização e logística, essa talvez seja a parte que o pessoal mais conheça da Petrobras, né? Dos combustíveis, diesel, gasolina, ela vende muito mais diesel que gasolina, interessante isso aqui. Não é tão óbvio. É aquilo que eu tinha comentado, tá? A Petrobras, ela produz cerca de 80% do nosso combustível. Ela sozinha, né? Ela não produz sozinha toda a nossa demanda. Por isso que agora, em novembro, mais ou menos, outubro, novembro, teve uma certa confusão ali, né? Petrobras parece que tentou segurar um pouquinho o preço, aí né, os comercializadores falaram: olha, né, se segurar não vai ter petróleo, porque, né, ninguém tá querendo perder dinheiro, então ela sozinha não consegue administrar o mercado. Então aqui mais do que eu falei, né, sobre exportação, importação de petróleo, de derivados,
O Brasil tanto exporta quanto importa, as duas coisas juntas. Então é um mercado complexo, não dá simplesmente para a Petrobras ir lá e extrair e vender abaixo do preço de mercado aqui e fica tudo bem para todo mundo. Não é assim que funciona. Tem muito mais gente na cadeia, né? E se ela decidisse por isso, né, seria um problema sério aqui para gente. Aqui para onde vai as exportações? Mais curiosidade, né? O principal mercado é a China, embora, por exemplo, Poço de Búzios, Campo de Búzios, né, vá a maior parte para a Europa. A parte de refina, a Petrobras está pretendendo vender boa parte das suas refinarias, isso porque a gente viu, né, o refino agrega pouco valor, pouco resultado para a empresa, tem toda essa confusão de preço de combustível, então seria melhor para ela vender mesmo toda essa parte de refino e focar, né, na exploração, no pré-sal, que é onde ela tem potencial para ganhar mais dinheiro, né? Então ela está tentando, não é fácil, né, vender essas refinarias. Seria muito importante para ela conseguir vender pelo menos parte do parque, né, de refinaria, quita a produção. Hoje os derivados, né, a gente está vendo uma recuperação de volume e com a pandemia, né, diminuiu o consumo de combustível, agora está voltando aos poucos. É mais ou menos por aí, tá aí custo de refino cada vez maior, que o custo do petróleo está cada vez maior também, uma parte de ESG, emissões. O mercado de gás natural está crescendo, ainda é pequeno no Brasil. Esperamos que cresça no futuro e tal. Então é isso, né? Acho que essa última página. Petrobras, né? O resumo tá dando muito dinheiro. Esse vídeo ficou um pouquinho maior aí que a média, mas vale a pena, né? Petrobras está ganhando muito dinheiro. Deixa eu botar aqui o trimestral. Né? Mais de 50 bilhões de reais por trimestre, né? O EBITDA foi até de 80 esse tri. O próximo tem tudo para ser mais forte ainda, melhor ainda, gerar mais caixa, controlar essa dívida, né? Enfim, então a empresa tá, no ponto de vista operacional, que é o foco aqui na minha análise, tá voando, indo super bem. Os riscos, né? O que o mercado enxerga de risco é justamente essa tensão política do governo tentar, né, reduzir na marra o preço dos combustíveis. Enfim, você vê a Petrobras ganhando dinheiro, combustível caro. Mas como eu falei, é bem complicado, não é tão simples assim. A principal fonte do combustível tá cara, é isso aqui, tá? É o preço hoje do petróleo em reais, tá num topo histórico, né? Muito acima do que qualquer outro que tenha sido, né, na nossa história. Então, é por isso que o combustível tá caro, não é porque a Petrobras é gananciosa, nem porque o governo cobra muito imposto, o governo de estado. É porque o combustível tá muito alto. Aí é claro, né? Todo mundo começa o jogo de empurra-empurra, o governo não pode abrir mão de imposto, tem imposto federal, o governo nem fala, tem imposto estadual, a gente está vendo algumas movimentações de alguns estados, né, congelando ICMS, né, para reduzir um pouco, mas não é isso que vai abaixar o preço, tá? Vai reduzir pouquinho, não é o maior impacto. O maior impacto está aqui no preço do petróleo. Então, o mercado hoje não, né, tem suas preocupações com a Petrobras por conta desse risco de intervenção, mas basicamente, deixa eu pôr ela aqui. Mas basicamente, ela nunca teve melhor. Então, é uma situação até meio paradoxal, né? Tá no melhor ponto da história do ativo. Eu não tô exagerando, tá? Não tô exagerando. Então, teve aquele fundo de poço que eu comentei, a empresa voltou bem, claro, a pandemia distorceu um pouco, mas já voltou aí a valores muito altos. Só que esse risco de intervirem, de controlar preço de combustível, né, com base, né, às custas da Petrobras, assusta bastante o mercado. Opa, deixa eu botar aqui o logo. Ó, agora sim, com o logo. Assusta o mercado, né? E por isso que a gente tem visto essas preocupações recentemente. Então é isso, essas são as cartas na mesa, né? A decisão fica aí a cargo de cada um, claro, dependendo da sua tese de investimentos. Agora, né, hoje o resultado da Petrobras é fantástico, né? É muito alto, claro, você não pode deslumbrar, assim como eu falava para Vale, né, você não pode ficar deslumbrado que vai ser assim para sempre. Estamos num momento especial do preço do petróleo. Mas enquanto estiver alto e não tem nada que indique que vai cair, vai continuar ganhando dinheiro, né? Então, você, né, tem o pé no chão, sabe que não vai ser assim para sempre, mas não adianta lutar contra o que é, né? E hoje é uma empresa super lucrativa que o mercado vê muito risco de intervenção, de má gestão não, né? Gestão, recentemente, isso tem que reconhecer, tem sido excelente. É mais uma questão da tensão tá aumentando muito sobre essa questão dos combustíveis, que sobem porque o preço do petróleo está alto, mas que muita gente não queria que tivesse tão alto, né? Então há muita tensão
nesse sentido de reduzir as custas da Petrobras, como eu falei, nessa época aqui, né, que foi feito isso, foi feito esse controle. Vou voltar para a Petrobras aqui. Nessa época que foi feita a administração do preço, olha o que aconteceu com a empresa, né? Foi na lona, né? Caiu lá dos, né, uns 90%, isso não, nem tanto, uns 80%. Então, hoje a empresa está dando muito dinheiro? Tá. Mas se começar a controlar combustível, você sabe quando começa, não sabe onde termina, né? A última vez que fizeram isso, a empresa perdeu 80% do valor de mercado. Então é por isso que o mercado enxerga tanto risco assim. Ok, pessoal, então ficamos aqui por hoje. Vídeo um pouquinho mais comprido, mas Petrobras, dada essa importância, aí merece um pouquinho mais. Então é isso aí. Um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!